Hoje nós celebramos o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, mas na prática, muitos desses direitos são negligenciados. Há pouquíssima ação de fato em defesa dos autistas, equipamentos públicos totalmente insuficientes e direitos sendo diariamente negligenciados. Nós temos alguns desses casos bem clássicos, que é a luta, por exemplo, das mães e pais de autistas em relação aos planos de saúde. Nós temos o caso dos profissionais de vida escolar, ou seja, os ditos mediadores, que a gente não chega ali à solução, já vai-se para 3 anos, indo para 4 anos de gestão, e a gente ainda não tem evolução, são números totalmente insuficientes, nem são profissionais ainda, são profissionalizandos, são estudantes que estão prestando este serviço. E aí a gente tem outras tantas lutas, dores, preconceito, exclusão, capacitismo e falta de acesso, acessibilidade no âmbito aqui da cidade de Manaus. A gente ainda não evoluiu. Por isso que as instituições do terceiro setor, elas são fundamentais para que haja desenvolvimento para essas crianças, adolescentes e jovens. O próprio EAMAR, que é fundamental, o atendimento só vai até 14 anos. Desde muito tempo a gente ouve que o EAMAR vai se tornar ali uma fundação, uma instituição, e até então não se tornou. E aí a gente não consegue nem destinar recursos diretamente para o EAMAR. Também o pedido para que a gente tenha aqui na cidade de Manaus mais núcleos, mais polos do EAMAR. O EAMAR já foi um avanço, mas é muito pouco para a cidade de Manaus. Mas a gente precisa de outros espaços, de outros núcleos do EAMAR, de outros polos do EAMAR aqui, para que a gente tenha um desenvolvimento mais sadio. Eu tenho investido em emendas parlamentares de minha autoria nessas OSCs, porque elas dão vazão a uma demanda reprimida do poder público, ou seja, o poder público não consegue dar conta, e aí quem faz esse trabalho, na maioria das vezes, inclusive, são as OSCs, as instituições do terceiro setor. A gente não precisa de mais leis, deixando claro. Nós já temos um arcabouço legal, importante, suficiente para que haja melhorias na dignidade dessas pessoas, dessas famílias. O que nós precisamos fazer é com que essas leis sejam cumpridas, essas leis sejam executadas. Os pais e as mães de autistas, eles não conseguem a investigação, o diagnóstico do autismo. E aí se precisa da Prefeitura de Manaus e do Governo do Estado também um mutirão de neuro, de psiquiatra, para que a gente possa fazer a investigação. Salvo engano, em Manaus tem apenas 2 que podem emitir o laudo e diagnostica o transtorno do espectro autista. Tem o laudo, essas crianças e esses pais sequer podem ir no INSS solicitar, por exemplo, o benefício da prestação continuada, o BPC. Concluo dizendo que não é só no setor público. As mães fazem ali um plano de saúde para tentar algo melhor, pagando, fora seus impostos, e no setor privado, na verdade, elas também não conseguem, porque uma investigação no MAP Vida, por exemplo, é 1 ano para ela conseguir ali investigar, ter o laudo se o filho dela tem ou não tem o transtorno do espectro autista. Autismo não é modinha, autismo não é mimimi, autismo não é, ai, a mãe aqui está com moleza com o filho dela, tem que bater, isso é falta de palmada, de corretivo. Autismo é um transtorno cerebral, isso não é brincadeira, só a mãe, só o pai de autista que convive no dia a dia sabe como é atípico o seu comportamento e a gente precisa respeitar.